Vamos ler por enquanto somente esse versículo. Mateus capítulo 6, versículo 12, que diz assim: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Podem se sentar, louvado seja Deus. Vamos fazer um estudo sobre o perdão. Então vamos estudar o verdadeiro perdão, que é o perdão cristão. Então, o perdão, ele é uma espécie de chave. Sabe por quê? Porque tem prisões que só se abrem com o perdão. Então, prisões espirituais e muitos males que ficam sobre a mente, o corpo, a alma, por causa desse detalhe que é o perdão. Então, o perdão ele é semelhante a uma chave. E tem um texto muito importante, quando Pedro está em Mateus, no mesmo livro, capítulo 18, versículo 21, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, aonde Pedro ele faz uma pergunta a Jesus, e isso vai falar muito forte em termos de ensinamento para nós. Mateus 18, versículo 21. Deixa eu ver se eu não estiver enganado. 18, 21. É aqui mesmo. Olha o que diz a palavra. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Então olha a importância do perdão. Jesus aqui ele está usando, na verdade, uma figura de linguagem. Ele quer dizer: perdoe todas as vezes que tiver necessidade. Por quê? Porque a falta de perdão traz essas consequências, que são consequências terríveis. É por isso que eu coloquei aqui que o perdão ele é como se fosse uma chave, porque tem prisões que só vai abrir com o perdão, quando libera perdão. Então é importante a gente entender o que é perdoar. Você sabe o que é perdoar? Perdoar é quando nós entendemos que uma pessoa nos faz um mal e nós deixamos de lado o rancor e a mágoa. Então você reconhece que alguém te fez um mal, mas você deixa de lado todo o rancor e toda a mágoa. Então isso é perdoar. Agora tem uma problemática aqui também, porque muitas das vezes nós cristãos, nós perdoamos da boca para fora. Então se você perdoar da boca para fora, não é um perdão cristão, não é um verdadeiro perdão. Então existem perdões que são artificiais. Isso não vai ser o efeito de um perdão verdadeiro, de um perdão cristão, como Jesus ele nos ensina. Porque o perdão, se você não libera perdão, isso vai acarretar em prisões espirituais e males para nossa alma, males também psicológicos, males do tipo depressão, males do tipo ansiedade, muitos males até aquela área psíquica. São coisas psicológicas que afetam a mente do cristão e deixa a mente do cristão raquítica. Isso vai trazer consequências no crescimento cristão. Porque quando nós liberamos um perdão de verdade, é diferente de liberar o perdão da boca para fora. Porque assim, muitos dizem assim: eu perdoei, mas não perdoou. Então como nós podemos identificar que realmente houve um perdão, que realmente nós perdoamos? Então, se a gente fosse assim, digamos, tirar a prova dos 9, quando você perdoa, é muito fácil de você identificar se você perdoou ou não, ou se você perdoou da boca para fora.
vai surgir efeito nesse tratamento espiritual. Mas quando você perdoa verdadeiramente, que é aquele perdão mesmo, cristão, você vai sentir um alívio na sua alma. E por que não dizer um alívio no seu coração? Porque o verdadeiro perdão, quando ele é liberado, o seu coração ele fica vazio, ele fica leve, ele fica livre. Mas quando você não libera o perdão, vai carregar essas consequências. É por isso que Jesus ele falou para Pedro: Pedro, se aquele que te ofendeu, te ofendeu, uma, duas, seja quantas vezes for, libera o perdão. Porque Pedro perguntou: devo perdoar ele 7 vezes? E Jesus falou 70 vezes 7. Porque a preocupação de Jesus aqui, na verdade, é com o servo dele. Porque Jesus ele sabe que se Pedro não perdoasse, Pedro é um rude. Se Pedro não perdoasse, ele ia continuar na prisão espiritual. Como já foi dito, tem prisões que só podem abrir, essas prisões elas só são abertas quando libera o perdão. Então o perdão ele é como se fosse uma chave. Porque se você não libera o perdão, você vai ficar preso e vai surgir males. Como eu já falei aqui, geralmente os males que surgem com a falta de perdão é na nossa mente. Então, por isso nós vemos muitos irmãos que não estão prosperando, muitos irmãos que às vezes vivem até atribulados, porque não sabe desse detalhe, ou sabe e não perdoa o verdadeiro perdão, perdoa da boca para fora. E o perdão, a falta de perdão, surge esses males. Outra passagem que eu quero trazer aqui, essa eu até marquei, que está aqui nos capítulos, nos versículos 14 e 15, no mesmo capítulo, no capítulo 6 de Mateus. Olha o que diz. Mas eu estou dando a página, estou no versículo 21, capítulo 21. No capítulo 6, o versículo 14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então veja bem, Jesus ele nos ensina que na oração, no capítulo 6, é onde Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso.
infidelidades. Mas quando a pessoa vive uma vida de santidade, ela fica imunizada. Então, se o pecado, se a enfermidade se alimenta do pecado, então você tem que perdoar, para que você tenha também direito ao perdão. E além de todos esses males, como nós podemos ver aqui, você não perdoa o homem, você está com o coração duro, você está com o coração cheio de rancor, Deus também não vai te perdoar. E além desses problemas ocorrendo até aqui, tem um problema ainda maior com relação à sua salvação. Porque nós somos pecadores e pecadores dependem de perdão de Deus. Perdão que surgiu na cruz do Calvário. E se você, como pecador, não tem o perdão de Deus, como você vai ter salvação e vida eterna? Então, essa questão de liberar perdão é fundamental para a vida cristã. Então, é uma coisa que nós temos que estudar muito, temos que focar muito nessa questão, porque nós podemos ver que tem muitos irmãos, muitos cristãos, que não estão liberando perdão. E Satanás, ele sabe dessa questão, que é muito perigosa, e ele usa essa ferramenta, enquanto que muitos cristãos não têm se alertado com relação a esse ponto de vista. Então, às vezes, libera o perdão, mas libera da boca para fora, ou não libera o perdão, achando que o tempo vai cuidar dessa situação, mas o tempo não vai cuidar dessa situação. E é por isso que nós vemos muitas mentes que se tornam raquíticas e não têm um crescimento espiritual. E às vezes o cristão não sabe do que está se tratando. Pode ser enfermidades, problemas psicológicos, falta de prosperidade, crescimento espiritual, que está sendo bloqueado simplesmente por essa questão. Quem não tem essa chave que abre essas prisões. Então, liberar perdão é fundamental. Liberar perdão é necessário. Então, se alguém ofendeu vocês, não pense duas vezes. E se vocês não estão em condições de liberar o perdão, ore a Deus, peça força, porque cristão que não libera perdão